É exigível? Nós podemos exigir dessa mãe uma outra postura, se não essa? Cárcere privado, mas só um pouquinho. Em tese é cárcere privado. Acorrentar o filho na beira da cama, privá-lo da sua liberdade de ir e vir, e ficar e permanecer, liberdade de locomoção, em princípio realmente é cárcere privado. Mas daí nós entramos na inexigibilidade de conduta diversa. Para aqueles que são do direito sabem, existe uma excludente de culpabilidade, que é a inexigibilidade de conduta diversa, e nesse caso se encaixa como uma luva. A mãe, com certeza, não vai responder por cárcere privado, porque não é exigível dela uma outra conduta senão esta, de acorrentar o seu filho na beira de uma cama. Porque senão o seu filho vai para o tráfico de drogas e vai morrer. A realidade é essa. Então, é uma realidade muito triste, terrível. Hoje é um problema de saúde pública, é uma epidemia social. Eu acho que, por isso, a RBS TV está de parabéns nesse sentido, de alertar ainda mais a população em relação a este grave problema que nós enfrentamos. Eu falei para vocês que o tempo de duração do crack é mais ou menos 20 minutos. Existem algumas estimativas que não são confirmadas oficialmente, mas que apontam que, hoje, no estado do Rio Grande do Sul, em média, 6 pessoas morrem por dia em função do crack, do uso do crack ou dos efeitos do crack em relação à pessoa, que vão praticar outros atos infracionais, outros crimes, e a partir daí acabam falecendo. 6 óbitos por dia. São estatísticas extraoficiais. Isso demonstra o grau de preocupação dessa situação, que é uma situação extremamente grave. Eu trato aqui, pessoal, agora um pouquinho dessa dicotomia que hoje existe na legislação em relação ao traficante e ao usuário. Eu vou ser bem sincero para vocês. Quem é que assistiu o filme Tropa de Elite? Todos assistiram? Uma realidade extremamente cruel, algumas questões um pouco exageradas, mas eu digo para vocês o seguinte: de uma certa forma, o modo como o filme veiculou a situação do usuário, acho que foi positivo. Porque como é que hoje é vista, como é que hoje é analisada e é vista a questão do tráfico de drogas, da Lei 11.343? Ao mesmo tempo em que a lei começou a punir com mais veemência o traficante, aquele que vende, que fornece a droga, ela, na contramão, puniu com mais brevidade ou com menos veemência o consumidor. Inclusive, havia uma discussão, logo quando a lei foi implementada em 2006, havia uma discussão inicial de que o uso de drogas ilícitas deixou de ser considerado crime. A conduta foi descriminalizada. Na verdade, não foi isso que aconteceu. O que houve foi uma mudança na qualidade de apenamento. Porque todo crime, esta é a regra do nosso sistema jurídico processual penal, todo crime, em princípio, ele implica numa pena privativa de liberdade, que pode ser substituída por uma pena restritiva de direitos ou multa. Esta é a regra no ordenamento jurídico. Ou seja, punido com reclusão ou detenção, podendo essa pena ser substituída. Já no caso da nova lei, o legislador partiu direto para uma pena alternativa ou restritiva de direitos. Ele não previu, num primeiro momento, a pena privativa de liberdade. E como a lei de introdução ao Código Penal fala que crime é a conduta punida com reclusão ou detenção, ou seja, privação de liberdade, os mais desavisados saltaram na frente. Opa, ocorreu a descriminalização do uso de drogas ilícitas. E não foi isso que aconteceu. O que houve foi uma descarcerização ou uma mudança na qualidade do apenamento, mas continua sendo considerado crime. Só que de uma forma, está sendo considerado de uma forma bem mais branda, bem mais abrangente. E eu fiz essa provocação do filme Tropa de Elite pelo seguinte, pessoal. No tráfico, vinga também a lei da oferta e da procura. Como no mercado capitalista.
O tráfico só existe porque existe o consumidor. Então, eu particularmente penso da seguinte forma. Qual é a tendência do direito penal moderno? Direito penal mínimo. Ou seja, pena privativa de liberdade somente quando necessária e suficiente para a reprovação da espécie. Essa é a tendência do nosso direito penal moderno. Mas eu pergunto para vocês, tem outras teorias a respeito do uso, é autolesão. Se o cara quer se drogar, o problema é dele. Negativo. Aí que está o problema. Se fosse só problema dele, nós não estaríamos hoje tão preocupados com a situação do crack. Porque os efeitos potenciais provocados pelo uso da droga não se esgotam na intoxicação provocada pela droga. Por isso que nós não podemos falar de autolesão. A meu ver, falar de autolesão para o consumidor de drogas ilícita é um atestado de ignorância. Minha opinião. Não podemos falar de autolesão porque este uso ele tem consequências em relação a outros crimes, em relação a outros atos infracionais. Também tem aquela política de redução de danos. São várias teorias que, de uma certa forma, são permissivas, é posicionamento meu, são permissivas e acabam acobertando o uso de drogas. Mas quer queiram, quer não queiram, o tráfico de drogas funciona a lei da oferta e da procura. Só existe tráfico de drogas porque existe consumidor. Então, se nós não começarmos a penar com mais veemência o consumidor de drogas ilícitas, eu não sei aonde a coisa vai chegar. Então, a nossa lei, a meu ver, ela está na contramão da história e na contramão da repressão ao tráfico de drogas. A questão do tráfico de drogas, pessoal, que é um problema hoje terrível no Rio de Janeiro. Eu tive a oportunidade de conhecer a estrutura das polícias do Rio de Janeiro em 2007, quando eu fui buscar um prêmio da nossa delegacia. A nossa delegacia aqui no Rio Grande do Sul foi considerada a segunda maior delegacia do Brasil. E eu tive a oportunidade de ficar uma semana no Rio, conhecer toda aquela estrutura ali das favelas e como é que funciona essa dinâmica na área da infância e da juventude. E fiquei estarrecido. Estão recrutando crianças de 9 anos para serem soldados de tráfico, com um fuzil na frente de boca de fumo. Cada vez mais jovens. E os antropólogos cariocas, a Alba Zalora é uma delas, que fala coisas interessantes a respeito do fascínio que o traficante exerce no jovem da periferia do Rio. O traficante, em muitas situações, ele vem a ser o limite. É quem dá o limite. Nós não falamos de ausência da figura paterna, de vários adolescentes que não têm pais ou que não conhecem o pai. Normalmente, o pai é o limite. A mãe tem um comportamento mais afetuoso, mas o pai é o limite. Então, para muitos jovens, o traficante é o limite que eles querem ter. Eles pedem limite, o traficante é o limite.